Scott, há um ponto sobre o qual poucas pessoas estão falando a respeito do porquê de Israel e do motivo pelo qual este plano de cessar-fogo está sendo implementado agora em Gaza. Pouco antes disso acontecer, a mídia israelense observou que partidos de oposição e aliados, figuras como Lieberman, Golan, Naftali Bennett e outros, vinham se reunindo para tentar derrubar o governo. E eu sei que você, Scott, já falou sobre o dilema de Netanyahu, assim como sobre a situação geral de Israel. Que tal começarmos com o motivo pelo qual este cessar-fogo, este plano de paz, está sendo implementado e o que as pessoas podem estar deixando de perceber sobre ele nesta primeira fase? Bem, antes de tudo, é um plano que já deveria ter sido feito há muito tempo. Netanyahu manteve esse conflito porque isso serve aos seus interesses políticos. Ele está em uma situação política doméstica extremamente difícil. Ele lidera uma coalizão que, digamos assim, não tem a paz em seu DNA. Mas ele se depara com uma realidade política nos Estados Unidos. Se não fizer o que Donald Trump pede neste momento, o apoio americano a Israel está diminuindo rapidamente. Trump já observou publicamente que o Congresso não está sob controle de Israel, como costumava estar. E toda essa questão do Charlie Kirk, sabe, a crise depois que Charlie foi assassinado, você não vê um primeiro-ministro israelense ir à TV, não uma, mas duas vezes, e dizer, eu não fiz isso, nós não fizemos isso. A menos que exista um medo político subjacente de que algumas pessoas acreditem que ele tenha feito. E por que ele teria esse medo? Por causa das alegações de que Charlie Kirk estava se afastando de Israel, junto com uma grande parte do movimento cristão sionista e evangélico, que há muito tempo servia como a base principal de apoio a Israel aqui nos Estados Unidos. Então Netanyahu, ao continuar esse conflito, pode estar preservando a curto prazo uma situação em que evita ser processado judicialmente por corrupção ao permanecer como primeiro-ministro. Mas ele estava criando as condições para a derrota estratégica de Israel, e isso também teria levado à sua ruína política. Então ele precisava encontrar uma saída. E esse plano de paz, que eu só quero destacar rapidamente, são as exigências do Hamas que estão em vigor desde o primeiro dia. Então o Hamas vence. E essa é outra coisa que precisamos reconhecer. Você sabe, Donald Trump simplesmente embalou isso e vendeu. Agora a questão é, ok, ele seguiu por esse caminho e está preservando sua base americana. Mas e quanto à sua coalizão? Quero dizer, Ben-Gvir, Smotrich e outros estão ameaçando abandonar o barco. Se isso acontecer, então Netanyahu estará em apuros, porque seu governo desaba. Ele não é mais primeiro-ministro. Ele pode ser preso e vai morrer na prisão. Acho que o que temos aqui é uma oportunidade para Netanyahu formar uma nova coalizão. Sabe, ele vai ter que se livrar da extrema-direita, mas não pode sobreviver politicamente sem ela. Esse plano de paz está ligado a Netanyahu, e acho que Trump pode desempenhar algum tipo de papel nos bastidores. Acredito que é uma coalizão que pode ser formada por alguns dos nomes mencionados, especialmente Benny Gantz. Uma coalizão que permita Netanyahu permanecer como primeiro-ministro por um período provisório enquanto esse plano de paz é implementado e apresentado. E essa também é uma forma de Trump controlar Netanyahu para garantir a conformidade de Israel, porque agora o futuro político de Netanyahu, e de fato sua própria fortuna pessoal, depende do sucesso disso. E então, uma vez que o tratado esteja solidificado e passe por suas fases, Netanyahu pode ir para o exílio e receber algum tipo de, você sabe, anistia, etc. Há um acordo político aqui, porque na superfície isso não é sustentável. Sua coalizão não pode sobreviver. Está prestes a desmoronar. Se deixado por conta própria, seus inimigos políticos vão aproveitar isso para derrubá-lo. Então, por que Netanyahu concordaria com esse tratado de paz? Porque pode ser a única saída disponível para ele garantir sua sobrevivência política.
Scott, rapidamente, antes de eu passar para os outros. Você mencionou que este é o plano de paz do Hamas. Fale sobre alguns desses pontos, essas exigências que você disse serem coisas que o Hamas queria, porque tem havido alguma preocupação nas redes sociais e em outros lugares, alguns até dizendo que isso é uma rendição. Eu definitivamente não acredito nisso, dado que o Hamas, ao que parece, estava lutando até o último minuto aqui. Mas quais são esses pontos que você gostaria de destacar para o público? Bem, a grande questão é o fim da ocupação israelense. Veja, vamos ser muito claros aqui. Há 1.200 palestinos nas prisões israelenses hoje. Um dos objetivos do Hamas sempre foi conseguir a libertação dessas pessoas, incluindo Barghouti, que vai ser libertado. Barghouti está preso há, 20 anos agora. O que ele vai ver quando sair? Alguém me fez essa pergunta. O que ele vai ver? Gaza destruída? Eu disse que não, ele vai ver a Palestina. Barghouti vai sair da prisão e pisar na Palestina. O Hamas venceu. O Hamas fez o que ninguém mais conseguiu fazer. O Hamas forçou Israel a parar. Israel teve que aceitar esse acordo. E a Palestina está nascendo por causa disso. Barghouti vai pisar no solo de uma Palestina livre e independente. Essa é a vitória do Hamas. O Hamas também quero dizer, esses são os grandes objetivos. Fim da ocupação, uma pátria palestina, liberdade para o povo. Sabe, o Hamas é um movimento de resistência. E é aí que todos os que são contra o Hamas podem simplesmente engolir o que quiserem. É um movimento de resistência, não uma organização terrorista. Um movimento de resistência. E quando você não está mais sob ocupação, quando alcança seu objetivo, não precisa mais de um movimento de resistência. Precisa de um movimento de governo. E se fosse uma rendição, não haveria papel para o Hamas em um futuro governo. Mas repare no compromisso. Não o que o Hamas fez, mas o que Trump fez no final. O Hamas não vai desaparecer. O Hamas fará parte desse governo. Ah, não. Essa é uma vitória do Hamas. Agora, ainda precisamos que o plano de paz seja realmente implementado, e Israel é totalmente capaz de estragar tudo. Há 1 milhão de coisas que podem dar errado, e tudo mais precisa dar certo. Mas a ideia de que isso é a rendição do Hamas, vamos lá, você não sabe de nada se acha que o Hamas se rendeu nessa. Foi Israel que fez todas as concessões. Este é o governo de Netanyahu dizendo que nunca haverá um Estado palestino. Ah é? Pois adivinha só, agora existe. Sabe, o Hamas será destruído. Na verdade não, vocês não conseguiram. Quero dizer, e assim por diante, podemos ficar indo e voltando nisso. O povo palestino pagou um preço horrível, um preço insuportável, mas seus filhos e netos não serão filhos dos campos. Os campos acabaram. A Palestina é real. Então algumas coisas. Número 1. A Argélia perdeu 6, 7, 8, 9 milhões de pessoas? Horrível. Quero dizer, veja os números. Provavelmente 500 mil ou mais. Mas estamos falando de perdas impensáveis. E em retrospectiva, na história, com perdas terríveis e tudo mais, a Argélia é um país independente, não é? E quando você olha para isso, vai dizer que apesar dessas perdas terríveis, eles venceram. Lutaram por sua liberdade. Pergunte aos argelinos se prefeririam não ter lutado e ainda estarem sob domínio francês. Não. Infelizmente, é triste, mas é a realidade. Há pessoas que lutam por sua liberdade e pagam um preço terrível. Vou dizer o seguinte: como será o futuro de Israel? Será uma nação pária. Quem vai querer? Bem, você sabe, certamente os governos do Ocidente pressionarão as grandes corporações a investir dinheiro lá. As pessoas não vão querer comprar coisas de Israel. Boa sorte viajando pelo mundo com um passaporte israelense, indo a restaurantes, e quando descobrirem que você é de Israel, você será um pária. O futuro de Israel não é promissor. É sombrio, é desolador. E o futuro da Palestina é que eles pagaram um preço. Ainda temos um longo caminho pela frente, desde que consigamos manter esse cessar-fogo e transformá-lo em uma cessação permanente das hostilidades. Nada está garantido.
E agora, se já está ruim o suficiente para Israel, eles querem arrumar briga com o Irã e acabar sendo atingidos novamente por mísseis iranianos. Então é possível que estejam fazendo isso para poder se envolver com o Irã. Mas o futuro parece muito, muito sombrio para Israel e parece promissor para o povo da Palestina, na minha opinião. Sabe, eu definitivamente concordo com o Scott. Por causa de tudo o que aconteceu nos últimos anos, até este momento, há certamente um impulso maior agora por um Estado palestino. Na verdade, pode haver uma estrutura dentro deste acordo que leve a isso. Mas é claro, muitos desconfiam de Israel. Israel está, obviamente, atrasando as coisas e agindo de forma semelhante ao que fez durante o primeiro plano de cessar-fogo no início do governo Trump. Quais você vê como os pontos importantes a serem observados à medida que entramos nesta fase do que tem sido aparentemente uma guerra e um genocídio sem fim em Gaza e na região? Bem, Dani, eu também concordo com o Scott da forma como ele expôs as coisas. Mas eu enfatizaria o ponto dele de que há muitos tropeços entre o cálice e os lábios. Acho que, como ele disse, há 1 milhão de maneiras de Netanyahu sabotar isso, ou de outros o fazerem. E aqui estou eu, recém-saído de assistir a uma reunião de gabinete notável em Washington, onde cada um daqueles bajuladores fez elogios aduladores ao rei por ter conseguido esse mais recente acordo entre Israel e a Palestina. Agora, acredito que Netanyahu deu isso de presente ao Trump, certo? Para que o Trump pudesse ter uma grande vitória. Lembro que no início deste ano aconteceu algo muito parecido. E o pessoal dizia, sabe, o Netanyahu não pode voltar atrás nisso. É um acordo com o Trump. Pois bem, ele voltou atrás. Então, meu receio é que isso não é mesmo. E então estaremos de volta aonde estávamos antes. O breve aumento nos índices de aprovação de Trump vai durar algumas semanas. E depois, quando as pessoas virem o que realmente está acontecendo em Israel, Trump não terá coragem nem força para desafiar Netanyahu no que quer que ele queira fazer. Então, minha suspeita é que Netanyahu deu isso a Trump. Tem sido um grande impulso. Observe toda a bajulação repugnante, a adulação lisonjeira que está acontecendo na reunião de gabinete desta manhã. Trump está em alta. Mas isso vai importar muito para ele depois de 2 semanas, se as coisas desmoronarem, não importou da última vez. E ele vai obedecer a tudo o que Netanyahu pedir que ele faça? Bem, ele obedeceu da última vez. Então me chame de Missouri, o estado mostre-me. Vou ter que esperar e ver as pessoas me mostrarem que este é um acordo real, em que Netanyahu, em primeiro lugar, seja realmente obrigado a cumprir. Sabe, houve muita pressão sobre Israel, até mesmo vinda de canais tradicionais. O New York Times dizia que Israel não pode continuar vencendo desse jeito. Não me lembro exatamente do título, tá meio apagado na memória, mas a citação que eu queria destacar dizia: em Israel, no entanto, vencer parece apenas gerar mais rodadas de guerra. Israel não é um vencedor, mas um vencedor perpétuo. Claro, poderíamos tentar prever o que vai acontecer em Gaza, e há uma grande chance de as coisas darem muito errado daqui para frente, mesmo depois desse acordo de paz. Bem, quero dizer, essa é uma afirmação precisa, exceto que não é bem assim. Quero dizer, você tem razão, houve algumas vitórias. Fazer o Hezbollah pedir um cessar-fogo foi uma vitória. Mas isso não resolveu a questão do Hezbollah. Ajudar a criar as condições para a queda de Assad, vitória. Mas isso também não resolveu o problema lá. Hamas, nem de perto uma vitória. Irã, 12 dias de guerra, rendeu algumas boas manchetes, mas o problema não foi resolvido. Netanyahu disse outro dia que Israel está mais isolado hoje do que jamais esteve. E para Tassulai mais estão em perspectiva, vamos voltar a setembro de prints de lá. September 2023, before October 7th. I think it was the 12th. My brain might be off by a day or two. Acho que foi no dia 12. Minha cabeça pode estar errando por 1 ou 2 dias, talvez uma semana. Mas Joe Biden estava na Índia para a reunião do G20 e ele se adiantou e disse: estou anunciando
o corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa. E isso vai ser algo grandioso e glorioso. Vai unir a Europa à Índia através do Oriente Médio e vai reunir Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, todo mundo, juntos, uma grande e feliz família. E vai ser maravilhoso. E Netanyahu merece um mês e disse: este é o maior dia da história moderna de Israel. Por quê? Porque foi isso que fez isso viável. Why? Because this was what made Israel viable. If this economic corridor went through, Se esse corredor econômico tivesse sido concretizado, teria criado o potencial para que Israel se tornasse, sabe, o centro financeiro, tecnológico e econômico de um Oriente Médio rejuvenescido e revitalizado. E isso teria dado a Israel a independência econômica de que precisava para ser um ator autônomo, para viver em paz e harmonia. Então, sabe, eu estava totalmente a favor disso. Bem, isso acabou. Não vai acontecer. Terminou. Israel hoje está isolado. E então Netanyahu disse isso. Ele disse que teremos de aprender a ser autossuficientes. Mas que piada! Israel não pode ser autossuficiente. Israel depende 100% do contribuinte dos Estados Unidos e da generosidade do governo americano, o que significa que Netanyahu é um prisioneiro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão cansados dessas guerras. Quero dizer, nós vamos criar nossa própria guerra na Venezuela, um assunto completamente separado. Mas essa é uma guerra no hemisfério ocidental. Estamos tentando nos afastar, nos desvincular da Ucrânia, do Oriente Médio, do Irã, de Taiwan. E Israel é um problema para nós, porque tudo que Israel faz é se envolver em mais e mais conflitos. Mas também vamos dar uma olhada no que aconteceu hoje, ou acho que foi ontem. Vladimir Putin recebeu um telefonema de Benjamin Netanyahu, ou talvez tenha sido na semana passada, não sei. Foi recentemente, só estão falando sobre isso hoje. A Inet está noticiando, e o Yahoo também. Isso enquanto a Rússia envia equipamentos militares para o Iraque. E Netanyahu disse, por favor, diga aos iranianos, nós não queremos uma guerra. Nós não estamos procurando uma guerra, e isso vai contra tudo que todo mundo vem dizendo. Quero dizer, as apostas, o dinheiro, se você fosse apostar, seria que Israel iria atacar o Irã, que teria de atacar o Irã. Até o presidente iraniano disse em uma sessão há 2 semanas que acredita que Israel vai atacar. E agora Netanyahu está dizendo, nós não vamos atacar. Agora, isso é uma manobra? Eu não acho. Acho que estamos lidando com uma nova realidade em que Israel precisa se adaptar ao fato de que, ao não vencer de forma decisiva, está apenas destruindo. Israel está isolado. Eles não têm a capacidade de sobreviver de forma autossuficiente. Precisam dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não vão tolerar essas guerras intermináveis. E se você resolver o problema iraniano, porque Netanyahu disse a Putin, estamos prontos para uma solução, então você resolve o problema do Hezbollah. E então você pode começar a resolver o problema israelense. E agora você tem Trump resolvendo o problema de Gaza. Talvez, embora não seja possível recriar o Oriente Médio, o corredor econômico Índia, Oriente Médio, Europa, seja possível trazer um mínimo de paz e estabilidade que permita a Israel tentar descobrir onde está. Porque caso contrário, se Israel for basicamente o obstáculo à paz e à estabilidade, os Estados Unidos vão se afastar de Israel. Isso é algo que Benjamin Netanyahu teme mais do que qualquer outra coisa. Muita gente, quero dizer, eu vi algumas, especialmente os elementos sionistas, em todas as redes sociais e na mídia, afirmando que isso é uma grande vitória para Israel, que eles conseguiram tudo o que queriam. Qual é a sua avaliação? Ah, não. Eu não vejo nenhuma vitória para Israel neste momento. Vejo que Israel perdeu em todas as frentes. No que diz respeito às relações públicas, é um estado pária. Pessoas ao redor do mundo desprezam Israel. E eu não vejo como um país pode sobreviver a longo prazo, quando, em primeiro lugar, a maior parte do mundo o odeia. Os governos do Ocidente ainda os apoiam, mas o povo não. Esse é o primeiro ponto. Além disso, acho que quando sua economia se desintegra dessa forma, eles têm um grande problema.
E isso porque enquanto todos falam sobre Benjamin Netanyahu, se gabando de que, sabe, eu controlo o governo dos Estados Unidos, eu controlo os Etlé, eles farão qualquer coisa que eu quiser, eu tenho todo esse poder nos Estados Unidos. O outro lado disso é, agora que Israel está perdendo o apoio de todos os outros, está completamente dependente do governo dos Estados Unidos. Não tem mais nada. Israel é, na prática, um estado assistencialista do governo americano. Então, se as coisas começarem a mudar e o governo dos Estados Unidos, por causa da pressão do povo americano, não puder mais ser tão abertamente, digamos, controlado por Israel, então Israel estará em sérios apuros, porque não terá para onde recorrer. Que situação terrível, em que se diz, sim, eu controlo os Estados Unidos, mas não tenho mais nada. Porque se os Estados me abandonarem, estou acabado. Eu não gostaria de estar nessa posição. Portanto, não acho que Israel esteja numa boa situação. E concordo com o Scott, que embora pareça que Israel queira entrar em guerra com o Irã, todo mundo acredita nisso. Esse é o consenso geral. Claro, Israel quer entrar em guerra com o Irã. Quando você analisa, eles tiveram uma vantagem de 12 a 14 horas sobre o Irã antes de dar o primeiro golpe. E ainda assim, levaram uma surra em 12 dias. O Irã ficou mais forte agora. O Irã tem mais informações sobre como lidar com Israel. Se o Irã pode olhar para Israel e dizer, em 12 dias eu praticamente acabei com os mísseis antiaéreos deles. Se eu disparar essa quantidade em 3 dias, eles ficarão sem em 3 dias. Então, Israel não está em posição de enfrentar o Irã de igual para igual. Se o fizesse, seria um desastre militar de proporções históricas. E eles podem até tentar, mas eu simplesmente não vejo como poderiam fazer isso. Netanyahu é um pária. Ele está meio que encurralado aqui. E para um cara com armas nucleares, isso é realmente perigoso. Agora, uma coisa é simplesmente sua posição política em Israel. Há uma prisão com uma suíte nupcial toda preparada para Netanyahu e sua esposa. O que acontece se houver paz? Bem, a maioria das pessoas me diz que ele acaba lá na prisão. Agora, esse é o tipo de cara que comete genocídio. Não se assuste com o termo. Esse é o tipo de cara que impõe a fome. E por extensão, Trump apoia ambos. Agora, digamos que Netanyahu, um extremista, decida brandir uma arma nuclear em relação ao Irã, com a alegação espúria de que o Irã está muito, muito perto de uma arma nuclear. O que Trump vai fazer? Bem, eu não sei o que o Bibi Netanyahu tem sobre o Trump, mas suspeito fortemente que ele tenha muito material de chantagem, Epstein e por aí vai. E com uma pessoa como o Trump, que também apoia genocídio e fome forçada, sabe, parece que eles estão ligados um ao outro. Então isso cria para mim uma situação incerta e realmente perigosa neste momento. Espero que com os russos e os chineses entrando com força para apoiar o Irã, haja menos probabilidade de que Israel ataque. Mas se isso acontecer, bem, você tem pessoas como Kellogg, o chefe do Estado-Maior Conjunto, e outros tranquilizando o Trump. Olha, vai ser igual da última vez. Podemos dar aos iranianos um golpe de assassinato realmente pesado. E o que acontece depois? Bem, como Garland já disse, da última vez, os israelenses precisaram que o papai Trump os tirasse do impasse, porque estavam quase sendo obliterados. Perdoe a palavra. Então há tantas pontas soltas aqui que a única coisa que eu deixaria para as pessoas é o seguinte. A situação é tão volátil que o povo americano precisa deixar claro que não quer fazer parte de genocídio ou fome forçada, ou pior ainda, de Netanyahu, fazendo algo em parte por razões políticas e pessoais e levando Trump a concordar com isso.